proporcionar ao paciente autoconhecimento é a base da evolução dele. Então, ele precisa entender o porquê que ele está naquela situação, como que ele chegou naquela situação e, a partir daí, entender quais são as emoções que geram determinados comportamentos e faz com que aquela pessoa seja daquele jeito. Então, dentro da minha abordagem, uma coisa que eu indicaria bastante para vocês é o trabalho de psicoeducação. Trabalho de terapia cognitivo-comportamental, a gente faz muito isso, que é explicar para o paciente em que ponto que ele está, quais são as qualidades dos pensamentos dele, para que ele evolua dentro daquele processo. Se você trabalha em outra abordagem, gente, tá tudo bem. Sempre existe, de uma certa forma, algum jeitinho que você pode dar para você conseguir lidar com aquela situação de uma maneira mais assertiva, tá bom? E, gente, se tem uma coisa poderosa na psicoterapia para o atendimento de pessoas com depressão, é uma coisa chamada micropassos. Gente, eu chamo de super micropassos. Os micropassos, eles são excelentes ferramentas poderosíssimas para que o paciente caminhe para um progresso, especialmente se ele sofre aí com questões relacionadas à depressão. Mas veja bem, eu preciso falar muito isso, acho que é muito importante. A gente precisa entender que micropassos são micropassos. Nossa, Iris, o que você tá falando? Calma que eu vou explicar. Muitas vezes a gente estabelece alguns micropassos com o paciente muito grandiosos. E dependendo do grau que ele tá de depressão, ele não vai conseguir lidar com aquilo. E o fato dele não conseguir lidar com aquilo, ele vai ficar muito mais frustrado, vai se sentir mais incapaz e aí a tendência é que ele desanime. Então é muito importante você entender como que está esse paciente, que micropassos que junto com ele você pode criar para a partir daí ele começar a lidar com esses micropassos, tudo bem? Vou dar exemplo, vamos lá. Se você pega um paciente com uma distimia muito grave, com uma depressão muito severa, às vezes ele não consegue levantar da cama e tomar banho. Pode acontecer? Pode. Então, se você estabelecer que todos os dias de manhã, se você estabelecer essa questão que todos os dias de manhã ele precisa acordar, tomar banho, acordar, sei lá, 7 horas da manhã e tomar banho, sabe o que vai acontecer? Ele não vai fazer. Ele simplesmente não vai conseguir fazer. Então, o que você precisa fazer para que aquilo funcione? Na verdade, é transformar esses micropassos em micro de verdade. Junto com ele, você vai entender qual que é a rotina que fazia bem antes para ele. Então, estabelecer um histórico, entender quais são as rotinas que de fato eram importantes, que faziam diferença na vida dele e, de certa forma, quebrar isso em passinhos muito pequenininhos para que ele consiga aos pouquinhos vencer tudo aquilo que está causando essa baixa energia. Por exemplo, esse paciente que não consegue sair da cama, se você estipular para ele que ele vai ter que acordar às 7 horas da manhã todo dia, ele não vai conseguir. Mas se você falar que, sei lá, se você conseguir estabelecer com ele que faça sentido para ele acordar e tomar um banho um dia da semana, talvez esse seja um micropasso importante. Se você conseguir estabelecer que ele acorde em vez de meio-dia, 11 horas da manhã todos os dias, talvez sejam micropassos importantes e aos pouquinhos você vai descendo o horário. Mas é importante que ele faça esse micropasso, entenda que isso é uma grande vitória e celebre para passar essa informação para o cérebro e aos pouquinhos ele entendendo que ele é capaz de muito mais. Quando você não consegue vencer um desafio, você não se sente motivado? É isso que a gente tem que provocar na cabeça do paciente. Então, os micropassos, eles são excelentes estratégias para que a gente consiga evoluir emocionalmente. E a outra, por fim, que está muito relacionado, a última coisa, o último passo, que está muito relacionado às metas, ao estabelecimento das metas,
é consolidar, celebrar essas vitórias, né? E a partir daí fazer um follow-up de a cada 8 semanas, ou quando você começa a reconhecer que houve uma melhora importante, você mostrar isso para o paciente, fazer com que ele perceba, perguntar para ele se ele está se sentindo melhor, que aos pouquinhos ele vai entendendo que esses micropassos, que essas situações são muito importantes. Agora, o que eu falei para vocês esperarem em relação ao psiquiatra? Muitas vezes o paciente ele tem sim uma resistência de ir ao psiquiatra, e se você fizer isso na primeira sessão, pode ser que ele corra e nunca mais volte. Então, mais importante, é importante que ele vá no psiquiatra? Sim. É responsabilidade do psicólogo encaminhá-lo se ele está com um grau de depressão severa? Também. Mas se você fizer isso na primeira sessão, talvez você expande. Então, é mais importante nesse primeiro momento você estabelecer um vínculo mais positivo. E aí, quando você sentir que esse vínculo já foi firmado, aos pouquinhos você insere a ideia que ele vá ao psiquiatra. Mas não deixe, principalmente se ele tem ideação suicida, não deixe ele desamparado, sem fazer um tratamento aí com psicotrópico, porque às vezes pode ser muito importante, quem define isso é o psiquiatra. Se eu pudesse aí dar uma dica master, uma dica bem bacana, eu acho que é importante a gente fazer sempre aí um tratamento multidisciplinar, entender que atividade física, alimentação, relações, trabalhar relações sociais, é muito importante aí para que a pessoa consiga evoluir de um quadro depressivo. Então, a prática de autocuidado, enfim, diversas outras coisas que não estão relacionadas à psicoterapia em si, vai ajudar aí para que ele evolua no quadro depressivo. Então, sugerir isso ao paciente pode ajudar e muito, tudo bem?